Meus queridos, minhas queridas, muito boa noite. É um prazer estarmos novamente juntos, principalmente por ser esse tema de uma grandiosidade infinita. E, diante deste convite que aqui me foi confiado, eu quero estar com vocês, com os nossos melhores sentimentos, para que possamos estudar este assunto. Aqui foi colocado Papai Noel, juntamente com o nascimento de Jesus. E vamos elucidar algumas coisas a respeito de Papai Noel. Já foi dito aqui, mas nunca é demais nós reforçarmos. Jesus foi a criatura que dividiu o tempo em que nós vivemos. Porque hoje, se nós estamos em 2015, é porque fazem 2015 anos do seu nascimento aqui na Terra. Então, para nós e para todos da humanidade, ele nos deixou um legado imensurável, que ainda não temos condições completas de assimilar. Mas com esforço nós vamos conseguindo, porque ele não falou para aquela época, ele falou para todas as épocas vindouras. E, portanto, à medida que nós vamos estudando o seu Evangelho, mais e mais nós vamos tendo novas interpretações. Vamos começar com Papai Noel, porque esta figura emblemática, ela é muito discutida nos dias de hoje. Tudo surgiu com São Nicolau. São porque ele se tornou um santo diante da Igreja Católica. Mas ele era um bispo que nasceu em 280 anos da nossa era cristã, depois de Cristo, e faleceu em 6 de dezembro de 343. Isto é, de 343 para 280, ele faleceu exatamente com 63 anos. É interessante, né, nós notarmos essa idade, porque à medida que nós viemos caminhando a humanidade, nós viemos aumentando a nossa idade aqui na Terra. Ou seja, naquele tempo, se morria com esta idade, ou talvez até menos, porque não tinha o conhecimento da medicina e tantas coisas que nós temos hoje. Então, por que está somente 280 anos? Eu não achei e acredito que não tenha a data exata do seu nascimento. Razão pela qual a data do seu falecimento é a data que eles comemoram o dia de São Nicolau. São Nicolau, então, outra coisa interessante é esta foto. Esta foto, ela foi tirada de um retrato dele. Um retrato pintado. Não é um retrato fotográfico. Quem já teve a oportunidade de ver, por exemplo, as pinturas de Dom Pedro I e outras, são pinturas magníficas, como esta. É um pintor que a pessoa fica sentada, então ele vai ali desenhando. Por isso que tem ali traços riquíssimos de São Nicolau. Mas, porque na época não existia fotografia. Ele nasceu na cidade de Mira, na Turquia. Mas naquela época que ele viveu,
não era uma região da Turquia, era da Grécia. Portanto, ele nasceu como grego, tá certo? É que naquela época houve guerras depois disto, né? E houve então a passagem da cidade de Mirra para a Turquia. Jesus e a infância dele, como foi? É muito interessante, porque ele tinha os pais que tinham muitos bens financeiros. Muitos bens. Só que os pais, quando ele ainda era jovem, eles foram pegos pela pneumonia. E desta forma, ele ficou só. Mas antes disto, os seus pais lhe ensinaram a respeito de Jesus, o que foi muito importante para a sua educação. Ele foi então educado no critério do Evangelho de Jesus. De forma que, já ainda jovem, ele doou os seus bens para todos aqueles necessitados que ele conhecia. Ele fazia uma outra coisa muito interessante, porque ele, sendo bispo lá da sua igreja, ele conhecia todo o seu povo, todo o seu rebanho, e, de certa forma, quando ele ficava sabendo da dificuldade financeira de alguma pessoa, ele pegava um saquinho, colocava moedas, às vezes de ouro, às vezes não, dependendo aí da necessidade, e levava e deixava ali no chaminé, ou deixava nas portas. Porque naquela época, aquela localidade era muito fria, e, portanto, a lareira era de suma importância. Daí a colocação da chaminé. E eles distribuíam, então, presentes, mas sem as pessoas saberem. É claro que, no decorrer dos anos, ficaram sabendo que era ele. Ele distribuía presentes também. Eu coloquei presentes, mas é uma espécie de donativo, não é? Ele distribuía, conta-se que as mulheres, para se casar na época, o costume era de que ela pudesse dar um dote para o homem, não é? Ou seja, o pai da noiva tinha que dar um dote para o noivo. Este era um costume daquela época. Mas havia aquelas mulheres que eram muito pobres. E, portanto, ele ajudava essas moças para que elas pudessem arrumar um marido. Ele, então, agia de todas as formas. Com as crianças, ele também deixava balas nos saquinhos. Então, ele era uma pessoa muito querida. E, de certa forma, por isto, ele passou a ser o padroeiro de muitas pessoas, sejam elas crianças, sejam elas os navegadores, as moças que queriam casar e muitas outras pessoas que tinham a fé nele para que pudesse ali conseguir o seu objetivo. E por isto, assim que ele se tornou santo, na verdade veio confirmar o carinho que o povo da Europa tinha para com ele. Porque ele é considerado, então, um padroeiro de muitos países, da Turquia, Itália, Suíça, França, Alemanha, Rússia, Áustria, e desta forma ele é querido na Europa toda. Este conhecimento só veio até nós através da internet de poucos tempos para cá. Nós não tínhamos assim um acesso a essas informações. E por isto que nós estamos então trazendo para vocês esta criatura que foi o quê? Um discípulo de Jesus. E fez tudo aquilo que deveria ser feito.
E por isto, nós temos que ter um imenso carinho para com ele, porque ele realmente fez ser chamado de discípulo de Jesus. Essas duas caricaturas foram feitas depois da sua morte. Ele apresentava de bata verde ou marrom, que era a que ele utilizava. A que ele estava usando na foto anterior era marrom. A barba dele não era tão comprida assim. Ela era meio espaçada, não era nem redonda nem comprida. Mas foi colocado esta barba comprida. E um pouco mais magro também, não é? Talvez para não... Mas enfim, esta era a figura que, depois da morte dele, circulou em toda a Europa. Esta era a figura de São Nicolau. Ok? Então, ele era chamado de São Nicolau. Agora, como surgiu o Papai Noel atual? Então, pela figura, vocês podem observar que a barba ficou mais redonda e as roupas são vermelhas. Já não são mais verde e nem marrom. Embora você possa comprar uma roupa que se vende no mercado marrom também e verde, que tem para vender. O Papai Noel atual, ele surgiu com o cartunista alemão Thomas Nast em 1886, porque ele é muito querido na Alemanha. Então esse cartunista, ele fez essa nova figura do Papai Noel. E a partir daí, como que foi difundido o Papai Noel? A imigração nos Estados Unidos, ela se deu em grande escala, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os europeus, uma grande maioria, se mudou para os Estados Unidos. E levou com eles o quê? Esta ideia do São Nicolau. Em 1931, uma marca de refrigerantes, querendo se expandir, ela é americana, então ela procurou o cartunista alemão, comprou os direitos do Papai Noel e pediu que ele fizesse de roupa vermelha, que existe até hoje. E esse refrigerante, então, ele foi difundido para todo mundo, porque a ideia do refrigerante era difundir naqueles países que não tinha ainda o refrigerante. Este era o intento, o objetivo da empresa. E ele assim o fez. Como ele difundiu em todo o mundo, o comércio local de cada país aproveitou e adotou também o Papai Noel vermelho como símbolo de Natal. Tá certo? E desta forma, já há alguns anos que a gente tem visto o símbolo de Papai Noel. E não temos visto mais os presépios. E por esta razão, há uma discussão entre os cristãos, porque não se coloca mais o presépio, representando ali o nascimento de Jesus, e só aparece a figura do Papai Noel. Nós temos que fazer uma reflexão a respeito disto, porque o Papai Noel vermelho vai continuar, porque ele foi colocado como um símbolo do Natal. Embora as pessoas não saibam disto, então por isso precisam saber. E dizer que o Papai Noel ele não pode mais ser colocado em suas casas vai depender de cada um, da sua crença. Mas vamos analisar. Se nós pensarmos que o Papai Noel aqui representa
São Nicolau, nós possamos assim aceitar melhor, não é mesmo? Ou seja, o Papai Noel, ele representa São Nicolau, que foi um grande discípulo de Jesus, que é ainda, naturalmente. Então, se nós tivermos essa visão de um olhar positivo, ao invés de termos um olhar negativo, nós podemos falar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, o que vem a ser o Papai Noel. Em poucas palavras, naturalmente não precisa dizer tudo isso que aqui foi dito, mas nós devemos fazer isto. Por quê? Em dizendo que Papai Noel, ele existiu, porque foi a partir dele que veio esta figura, então eu acho que nós devemos levar o Papai Noel desta forma. Isto, então, é a história do Papai Noel. Ali tem um gráfico que nós vamos entender o porquê dessa marca de refrigerante ter difundido o Papai Noel de cor vermelha. Porque ali, na data de 2011, nós temos os cristãos em maior número no mundo, depois vem os muçulmanos, depois vem os hindus da Índia e assim por diante. Então, desta forma, nós vimos que a ideia da empresa era difundir naqueles países que não eram cristãos. Por isso que ele não colocou junto nenhuma figura de Jesus. Vamos pensar então o que representa Papai Noel para nós. Ali está o Papai Noel de bata marrom, ele de verde, de marrom também, e o Papai Noel em vermelho. Vamos refletir sobre isto. Como São Nicolau procedeu em sua vida? Como nós dissemos, ele procedeu como um verdadeiro discípulo de Jesus, não foi? E assim nós temos que enxergar que ele realmente foi um discípulo de Jesus. Ele exemplificou como ser discípulo de Jesus. Ele não só falava, nós não sabemos o que ele falava, mas pelo que ele fazia, com certeza, ele também devia falar somente em Jesus. E é esse convite que eu faço para vocês, para contar essa história para as pessoas. Porque os judeus, eles faziam isto. Os judeus, quando eles não tinham a escrita ainda tão difundida entre eles se reuniam à noite e contavam histórias. E ninguém melhor do que a criança para gostar de histórias, não é? Então, que nós não percamos a oportunidade de contar a história de Papai Noel para as crianças e para os adultos que não conhecem. Houve um equívoco, não podemos dizer lamentável, mas sempre há equívocos nas figuras. A figura de Papai Noel, alguém colocou de uma forma equivocada, de que ele levava presentes para as crianças que fossem boazinhas, que fossem comportadas, e naturalmente aquelas que não fossem, ele não levaria o presente. Isto foi um equívoco muito grande, porque em se tratando de uma família carente, como ficaria a criança ao não receber um presente? Não é mesmo? Então, por isto é que sempre há equívocos em tudo que existe na nossa vida. Que nós temos, então, que relevar esses equívocos que acontecem e difundir quem foi aí o Papai Noel verdadeiro. Qual é a religião de Chico Xavier? Vejamos. Ele disse que se nós pudéssemos colocar uma legenda na frente de todas as casas, escolheríamos a frase de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se fosse perguntado também para a irmã Dulce,
irmã Dulce viveu na Bahia. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. É muito profundo o que ela disse. Então, qual que era a religião de irmã Dulce? E Madre Teresa de Calcutá, que viveu na Índia, ela disse que se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. Parece muito simples, e é simples mesmo. A questão é nós raciocinarmos em torno disto. Porque enquanto nós estamos pensando de coisas negativas a respeito de uma pessoa, nós estamos deixando de amá-la. Nós estamos fornecendo palavras para o nosso subconsciente para que ele seja dito depois palavras ásperas. Daí o não julgamento, que Jesus nos ensinou muito bem, não é? Não julgar as pessoas. Jesus, em oportunidade nenhuma, ele julgou ninguém. Bezerra de Menezes diz: é melhor, às vezes, lidar com quem diz não ter religião e ama o próximo, servindo-o, do que com aqueles que dizem religiosos, não amando o próximo e explorando-o. Então veja bem, qual é a religião que nós podemos dizer de Bezerra? Porque ele disse que é mais fácil lidar com aquela pessoa que ama, mas que não diz ter religião. Ele diz, não tenho religião, mas ele ama. Ao passo que muitas vezes uma pessoa se autodenomina um religioso, porém, na prática, ele não faz isso. Mahatma Gandhi, que foi um grande líder na Índia, disse: o amor é a força mais poderosa que o mundo possui e, ao mesmo tempo, é a mais humilde que se possa imaginar. E é verdade. O amor é a força mais humilde que nós temos. O professor Eurípides diz: o amor é tudo que temos. É tudo que temos. Veja bem, a frase significa que o resto são acessórios, não é mesmo? O único caminho pelo qual um pode ajudar o outro. Então, a única forma que você pode ajudar o semelhante é através do amor. Porque sem amor não tem como ajudar. Esta foto ocorreu recentemente. Não sei aí se é 1, 2 anos. É uma criança que carrega outra criança numa enchente. E ela, ao sair ali da enchente, um repórter perguntou se aquela criança que ele estava carregando não estava muito pesada. Ele disse: não é pesado, é meu irmão. Então, quando se tem amor, não se tem cansaço, não se tem preguiça, não tem justificativa para não fazer. É o exemplo da criança. É meu irmão. Arrastaria ele de qualquer forma. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ali ficou um pequeno equívoco de português. Este é o primeiro e segundo mandamento da lei de Deus. Então ele disse que esse, o primeiro e o segundo, é tudo. Assim como o professor Eurípides disse, o resto é acessório. É acessório para que a gente possa aprender a amar. Então, sem amor, a vida não tem sentido.
Não tem sentido. Porque a colocação de Jesus, há 2015 anos atrás, 2000 anos, ela foi desta forma, de uma forma simples, objetiva, para que nós pudéssemos refletir. E qual a missão de Jesus na Terra? E o que significa o Natal? O que nós podemos refletir sobre isto? Para alguns cristãos, ele morreu na cruz para nos salvar e levou todos os nossos pecados. Esta é uma visão de alguns cristãos, porque nós somos cristãos espíritas. Existem os cristãos católicos, os cristãos evangélicos e assim por diante. A visão espírita não é essa. Mas nós não podemos dizer que eles estão errados, porque seria uma falta de caridade de nossa parte. É a forma deles verem. Ainda não significa que a nossa está certa e a deles está errada. Mas a visão vai melhorando à medida que passa. Nós sabemos perfeitamente que ele não nos morreu para nos salvar. Não foi. O que nos salva é o seu evangelho, não é mesmo? E também não levou nossos pecados. Como diria nosso amigo Duraide, os nossos pecados somos nossos. São equívocos nossos do passado que nós trazemos. E que nós é que temos que nos redimir. Nós é que temos que fazer por onde consertar aquilo que nós fizemos de errado. Somente assim podemos o quê? Evoluir. Não existe castigo e nem prêmios. Não existe inferno e nem céu. Cada um vai estar no lugar que precisa estar. Então é preciso que nós tenhamos essa visão de eternidade. Porque Deus nos fez puros e ignorantes para evoluir, não para nos castigar. O castigo somos nós mesmos que nos impomos, porque nós temos a consciência culposa. Mas aquela criatura que ainda não tem a consciência culposa e está infringindo as leis de Deus, é porque ainda não se conscientizou. Mas à medida que ele vai se conscientizando, ele vai ter a consciência culposa. E aí é que ele então passa para um novo degrau, para ele poder então se redimir. Da mesma forma, alguns cristãos também dizem que ele vai voltar e vai julgar os vivos e os mortos no dia do juízo final. E aí cria-se aquela expectativa de que aqueles que já morreram vão reviver. Eles vão voltar para o corpo, derrogando as leis divinas. E aí, certa vez eu perguntei, a pessoa ela me disse que para Deus tudo é possível. Está certo, para Deus tudo é possível. E está certo, porque é o entendimento da criatura, de que todos nós, ao morrer agora, numa hipótese, nós vamos ficar dormindo esperando o dia do juízo final. Nós não estamos criticando, nós estamos analisando a visão de cada um e respeitar. Porque o Espiritismo nos ensina, acima de tudo, respeitar todos. O pobre, o rico, o que tem grande filosofia de vida, o que tem pouca, o que tem grande cultura, o que tem pouca, o que tem uma religião diferente da nossa, o que é negro, o que é branco. Então a doutrina espírita, ela nos liberta. Então não há aqui nenhuma conotação de querer incriminar ou querer julgar ninguém, nada disto. Eu estou colocando formas de ver. Então, qual é a religião que Jesus nos deixou? Que não seja o amor. Esta é a religião que Jesus nos deixou e que todos os espíritos de luz
que já estiveram conosco na Terra, como aqui foi colocado, professor Eurípides Bezerra, Chico Xavier, irmã Dulce e todos os outros, a tônica deles foi falar do amor e praticar o amor. Nenhum saiu dizendo que era católico, que era espírita. Chico mal falava a palavra espírita. Ele só falava em Jesus. Jesus. E é isto que nós também, como espíritas, temos que fazer. Porque se você estiver diante de uma pessoa que você percebe que ela não é espírita, e ela inquirir você, você diz também, que bom que eu também sou cristão. Não que você esteja escondendo nada disto. E aí, se o assunto evoluir, você pode dizer que você é espírita. Porque choca as pessoas, infelizmente. E nós devemos falar que somos espíritas cristãos. Porque muitas pessoas acreditam que nós somos espíritas. Simplesmente. Não. Nós somos cristãos espíritas. E temos que falar isto com muito amor, com muito carinho, e não dando ar de superioridade. Muito pelo contrário, de humildade. Eu quero agradecer a todos que aqui estiveram e que essa lição da noite possa trazer para todos nós uma reflexão. Uma reflexão para esse ano que se inicia. A renovação, ela tem que ser diária. Toda semana, todos os meses, todos os anos. Nós temos que fazer propósitos para conosco mesmo. E eu convido a todos que em uma reflexão, no seu quarto, você mentalize o seu anjo da guarda. Peça a ele para te ajudar. E faça propósitos para o ano vindouro. Mas faça propósitos que você possa cumprir. Porque é importante que você possa cumprir. Não faça nenhum propósito que seja inatingível. E um dos primeiros propósitos, eu acredito, que seja o amor. Não ter vergonha de falar do amor. Porque quem ama, ama simplesmente. E o amor não é uma atitude gloriosa ou uma atitude de grande feito. O amor é você fazer um compromisso com você mesmo, de ser uma pessoa mais educada, junto com seus familiares, no seu trabalho, junto com todas as pessoas. Que você possa ter um sorriso nos lábios, sempre que for se dirigir a alguém, independentemente dela ser um serviçal na empresa ou diretor. É preciso tratar as pessoas da mesma forma. E isto é um compromisso de educação. Pense também na hipótese de você frear os seus pensamentos. Porque os pensamentos, sejam eles bons ou ruins, eles nascem aí. E muitas vezes nós somos
intuídos por mentes não tão boas. E nós achamos que aquele pensamento é nosso, mas não é. Então, que nós tenhamos vigilância o suficiente, como Jesus nos ensinou, que nós tivéssemos a oração, mas que nós nos vigiássemos. O nosso pensamento, não o outro. E que nós, então, possamos vigiar os nossos pensamentos e fazer o possível para freá-lo ali, antes que ele possa dar continuidade. Antes que ele tome forma. Porque pensamento é energia e ele cria uma forma. E uma grande maioria das vezes, ele verbaliza. Porque diz o mestre Miramês que tudo aquilo que você pensar, um dia há de falar. E aí você diz, eu falei sem pensar. Você pode ter não pensado naquele momento, mas você pensou outrora. Então, frear os pensamentos é realmente uma coisa magnífica, um propósito magnífico que nós podemos fazer para nós mesmos. Para nós mesmos. Porque se nós frearmos os nossos pensamentos ruins, que são nossos e que também vêm até nós, com certeza seremos mais bem assistidos pelos benfeitores. Porque se nós estamos com a mente refratária para bons pensamentos, não adianta eles chegarem. Nós teremos que estar ali receptivos para que nós possamos receber emanações positivas. E da mesma forma, que nós possamos fazer um compromisso de somente falar o bem. Não fazer julgamento de forma nenhuma, como Jesus nos ensinou. É bem verdade que nós não teremos muitos assuntos com aquelas pessoas que nos procuram, querendo falar da vida alheia. Mas com paciência você escuta. A primeira vez, a segunda e a terceira. A quarta vez ela não vai te procurar mais. Tenha paciência, porque assim também você já procedeu. Procure então frear a língua. Porque a língua, ela é considerada como uma história contada a respeito do travesseiro de penas. Que você pega um travesseiro, sobe no mais alto prédio da cidade, abre a janela, rasga o travesseiro e deixa as plumas ao vento. As palavras são as plumas. Você não tem condições de resgatar todas aquelas plumas. Então todo o mal que você jogar ao vento na atmosfera vai impregnar a atmosfera de coisas negativas. E não tem como você resgatá-las mais. Não tem como. É necessário que nós freemos a nossa língua. E se nós começarmos a praticar melhores pensamentos, melhores palavras, as melhores atitudes vão surgir. Porque não teremos tempo mais. Não perderemos tempo mais com coisas mesquinhas. O nosso tempo é precioso. E é o convite que eu deixo a todos vocês, para que nós assim possamos ensejar um bom ano novo, porque não pode ser somente
uma virada do dia da folhinha, é necessário que nós possamos reformular o nosso proceder, o nosso falar, o nosso pensar. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade que esteve presente, nos ajudando, nos intuindo, para que aqui pudéssemos estar, que todos possam levar todos esses ensinamentos de Jesus, ler mais o Evangelho de Jesus todos os dias, para que possa assim se inteirar do seu Evangelho de forma clara, de forma objetiva. Vamos vibrando intensamente para nossa amiga Sheila, que vai nos trazer mais do Evangelho de Jesus de forma limpa, e que nós possamos sair daqui resignados a uma mudança cada vez melhor. Que vibremos intensamente para nossa amiga, para que ela possa continuar a ser assistida pelo seu mentor. Que assim seja.